Pessoal, vamos começar fazendo a correção dos exercícios da semana passada, tá? Aí depois a gente coloca mais alguma coisa nova e pega para trabalhar mais um pouquinho com o que a gente está aprendendo, tá? Então, olha, começando pelo primeiro exercício, né, pela primeira tarefa, eu queria que vocês fizessem um programa que continuamente ele ficasse capturando caracteres do teclado, né, através daquela porta em 00, não é isso? E apresentasse esses caracteres no vídeo do simulador, não é? Ou seja, eu pego o primeiro caractere que entrou pela porta em 00 e coloco ele no endereço C0. O segundo eu coloco no endereço C1, o terceiro no endereço C2 e assim por diante, tá? Com duas exceções. Se eu apertar a tecla Enter, ou então, se eu chegar na última posição da memória de vídeo, ou seja, se eu coloquei alguma coisa no endereço FF, então eu encerro o programa. Tá? Então, olha, se eu apertar a tecla Enter ou se eu chegar a colocar alguma coisa na última posição da memória de vídeo, endereço FF, aí eu interrompo o meu programa, né? Eu paro a execução. Tá certo? A gente vai ver ele tanto no simulador quanto na apresentação, mas antes vamos ver aqui no slide para a gente entender o contexto dele, aí a gente executa ele, ok? Então, olha, a primeira instrução que eu coloquei, né? Mais uma vez, como eu tenho insistido com vocês, não existe uma única solução. A minha solução é a solução do Tarcísio. A solução de vocês pode ser muito bem diferente da minha e fazer o mesmo serviço, tá? Então não tem, a princípio, o certo, solução certa ou solução errada. Tem a solução que funciona e, claro, a solução que não funciona, né? Se não funcionar, aí sim a gente pode falar que está errado. Caso contrário, se funcionou, tudo bem, está certo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, ou pelo menos a primeira coisa que eu fiz no meu programa, foi carregar em BL o endereço inicial da memória de vídeo. Ou seja, eu vou controlar o acesso à memória de vídeo através do valor que eu estou guardando no registrador BL. Tá? Então, inicialmente eu guardei no BL o primeiro endereço da memória de vídeo. Aí, olha, na linha seguinte, na instrução seguinte, que por sinal eu rotulei como ler, eu estou fazendo um in00. Tá? Esse in00, como a gente viu na semana passada, ele serve para que eu capture alguma coisa do teclado, né? E o que eu tenho que lembrar? Que aquilo que foi capturado do teclado, eu vou estar guardando no registrador AL, né? Melhor dizendo, complementando essa informação, qualquer coisa que eu capture de qualquer porta de entrada, ela vai parar no registrador AL. Tá? O detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: eu capturei alguma coisa com o in00, mas eu não vou colocar isso que eu acabei de capturar direto na memória de vídeo. Por que eu não vou colocar direto o que eu acabei de capturar na memória de vídeo? Porque antes eu quero ver se aquilo que eu acabei de capturar não é Enter. Tá? Então eu estou aqui, olha, comparando o que tem no AL, que é o dado que eu acabei de capturar do teclado, com 0D. Por que 0D? Porque 0D é o equivalente hexadecimal do Enter. Tá? Aí, olha, JZFIN. Ou seja, se aquilo que eu tenho em AL realmente for 0D, eu venho para essa linha que eu chamei de fim, ou seja, eu encerro a execução do meu programa. Tá? Caso contrário, não é Enter, então aí sim, olha, eu vou mover para o endereço indicado pelo registrador BL, ou seja, eu vou mover para 0C, esse dado que eu acabei de capturar da in00 e guardar no AL. Ok? Acabei de colocar um dado na memória de vídeo, então com esse move. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu não coloquei um dado na última posição da memória de vídeo. Por quê? Porque se eu acabei de colocar um dado na última posição da memória de vídeo, então eu também tenho que encerrar o programa, né? Por isso, olha, compara o BL com FF. Por que FF?
porque FF é a última posição da memória de vídeo, né? E se BL for igual a FF, isso significa que eu acabei de colocar um dado nessa posição da memória de vídeo. Nesse caso, ou seja, se isso for verdade, JZ fim, acabou o programa, ok? Caso contrário, se não tem FF no BL, o que eu vou fazer? Eu sigo em frente. Inc BL, ou seja, BL vai receber o que ele tinha mais 1, e JMP ler. JMP ler, o que ele faz? Novamente ele captura um dado do teclado. E aí, mais uma vez, eu comparo para ver se não é Enter, comparo para ver se eu não coloquei o último na última posição da memória. Se eu não coloquei na última posição da memória e também não é Enter, aí eu volto para ler mais um dado, depois que eu colocar esse na memória de vídeo. Tá? E assim o programa fica até eu digitar Enter ou até eu completar toda a memória de vídeo. Pessoal, alguma pergunta disso aí? Alguma questão? Alguma dúvida? Tarcísio, eu só ia falar para o senhor, não sei se o senhor viu isso, no arquivo que o senhor colocou do Moodle da semana passada, o PDF, está escrito computação gráfica voltada ao exemplo de pilhas de bolas. Será que eu copiei errado? Deixa eu ver aqui. Não, o arquivo tá certo, só o nome que ficou diferente. Aí eu não sei se o senhor confundiu os arquivos nossos com a computação gráfica. Da semana passada, você disse? Isso. Tá, depois eu dou uma olhadinha para corrigir então. O dessa semana tá certo, né? Dessa semana eu acredito que sim. Tá, então depois... eu baixei no celular, tá sim. Tá, então depois eu vejo isso aí que você falou. Vamos rodar esse programa. Aliás, eu esqueci de fazer o upload desses dois programinhas, né, das soluções aqui. Depois da aula eu faço esse upload. Eu fiz o upload só do material que eu estou discutindo com vocês. O negócio é o seguinte, pessoal. Com o simulador, File, Open, exercício 1. Vamos aumentar o tamanho do fonte. Acho que agora já está legal para a gente enxergar. Tá? Vou deixar a execução um pouco mais rápida, senão ele vai ficar muito lento. Aí Run, né? Ele já está esperando um dado do teclado. Eu vou apertar uma tecla qualquer, por exemplo a tecla U. Ele mostra a tecla U no vídeo. Por que ele mostrou a tecla U no vídeo? Porque o caractere não é nem Enter e também não é um caractere que foi colocado na última posição do vídeo, né? Agora eu teclo outra coisa. Se não for Enter, ou se eu não chegar na última posição da memória de vídeo, ele vai mostrando na tela para mim, tá? E aí, olha, se agora eu pressionar Enter, ele deve interromper a execução do programa, né? Então eu aperto Enter e dá para perceber aqui, ele interrompeu a execução do programa, tá? Aí eu monto ele de novo para limpar a memória de vídeo, né? Eu dou o Run, correto? E aí, olha, eu vou ficar segurando o meu teclado até ele quase chegar. Fiz bobagem já aqui, ó. Tá ele, Open, aqui, cancelar. Tarcísio, tem algum comando que limpa essa tela dele? Assembly. Olha aqui, olha aqui, eu vou clicar isso, no... Não, sem ser o botão, eu falo numa instrução. Não. Lembra, Rafael, que você tá trabalhando com alguma coisa que não tem nada pré-programado, né? Ele só tem aqueles blocos básicos de instrução. Isso quer dizer que se você quiser desenvolver um comando que limpa a tela, isso já antecipando, você vai fazer hoje numa das tarefas, você tem que construir por conta própria. Entendi. Eu para fazer o meu atalho, eu clico aqui no Assembly e ele limpa a tela, né? Fala, Antônio. Perdão, eu ia perguntar para o senhor se... não sei se tem, no meu caso, quando eu estava fazendo as tarefas, quando eu abria, não tem como colocar os dois abertos. Quando você coloca New, some tudo que tinha antes. Ah, sim, você apagou não, né? Você provavelmente fechou o arquivo anterior. Mas não tem como colocar dois arquivos ao mesmo tempo? Você pode abrir duas instâncias do simulador ao mesmo tempo. Isso você consegue fazer.
Mas no simulador, só um arquivo de cada vez. Não é multitarefa, Antônio. Não tem como você trabalhar com dois em paralelo. Ele é aquela arquitetura x86 que só tem um processador, um thread, né? Você não tem um sistema multithread, você não tem um dual core aí para a gente imaginar alguma coisa nesse sentido que você falou. Ah, sim. Ok? Então, Ok. olha, voltando mais uma vez para o programa, ó, eu vou digitando aqui, ó, né, ele vai preenchendo a tela. Aí, olha, a hora que eu chego próximo do final, né? Aí, ó, acabei de imprimir a penúltima posição da memória de vídeo. Agora eu vou imprimir a última. Imprimindo a última, veja que o programa novamente parou. Tá? Então assim eu consigo comprovar que essa minha proposta está funcionando conforme previsto. Pessoal, alguma pergunta em relação a esse exercício aí? Alguma dúvida? Alguma questão? Tranquilinho, né? Esse exercício é bem tranquilinho. O segundo, ele é meio embaçado. Mas por quê? Porque vocês precisam entender como funciona como funciona não, né? Como a gente pode acessar a memória de vídeo de várias maneiras, né? Então foi proposital essa ideia de colocar os números não em sequência horizontal, porque aí você simplesmente iria colocar as coisas na memória da forma como você normalmente faz, né? Aí não teria graça nenhuma. Então a ideia era fazer de um jeito diferente, de tal forma que você não pudesse colocar de maneira sequencial, como a gente já fez antes, como a gente fez na primeira tarefa. Tá? Como que eu consigo solucionar esse problema? A solução é um pouco mais complexa até do que aquela que a gente viu agora há pouco, né? Porque eu tenho que pensar em como depois, vamos dizer, eu imprimo o 0 nessa posição. Eu acho que para você perceber que eu tenho que imprimir o 1 nessa, não é tão difícil. Vocês conseguem enxergar como que se faz isso? Acabei de imprimir o 0. Como é que eu imprimo o 1? Esse 1 ele vai ser colocado 16 posições abaixo do 0, né? Assim como o 2 ele vai ser colocado 16 posições abaixo do 1, assim como o 3 vai ser colocado 16 posições abaixo do 2, não é? Então, olha, enquanto eu estou entre 0, 1 e 2, o próximo, não é? Vamos colocar assim, um pouco diferente. O endereço do próximo é o quê? É o endereço do atual mais 16 em decimal, né? Ou então, como a gente tem que pensar em hexa, mais um 0 em hexa. Então, quando eu estou nessa situação, né, descendo de uma linha para outra, é desse jeito que eu faço. Agora, o problema é como é que eu vou passar do 3 para o 4. Não é? Como é que eu vou passar do 3 para o 4? E antes a pergunta, né? Por que eu tenho que passar do 3 para o 4? Porque eu estou na última linha. E se eu estou na última linha, o algarismo seguinte, né, o 4, ele tem que aparecer na primeira linha, né? Para a gente ter essa montagem em coluna. Aí, pessoal, a gente precisa lembrar que nesse caso eu não estou somando posições. Para do 3 eu passar para o 4, eu tenho que subtrair. Tá? E quanto que eu tenho que subtrair? Nesse caso, pessoal, para passar da posição do 3 para a posição do 4, eu tenho que subtrair, olha, em hexadecimal. Cadê? Perdi até meu mouse. O endereço
do próximo. No caso da passagem do 3 para o 4, ele é o quê? Ele é o endereço atual menos 2F em hexadecimal. Se eu colocasse 30 em hexadecimal, eu iria parar exatamente no lugar do 0. E não é isso que eu quero. Eu quero parar um lugar à frente do 0. Então eu não posso subtrair 30 para subir até a primeira linha. Eu tenho que subir até a primeira linha, mas não colocando exatamente onde está o 0. Colocando o quê? Uma casa à frente. E para eu colocar uma casa à frente, ao invés de subtrair por 30, por 30, né? Eu subtraio por 2F. E esse efeito é o mesmo que eu tenho quando eu precisar passar do 7 para o 8. Tá? O 7 está na última linha. Para eu passar do 7 para a posição do 4, eu subtrairia 30. Mas eu não quero passar da posição para o 7, da posição do 7 para o 4. Eu quero passar uma posição à frente. Não é? Para quê? Para eu não encavalar o 8 no lugar do 4. Então, ao invés de subtrair por 30, como eu fiz antes, como eu falei para vocês, se eu subtrair por 2F, eu vou cair uma posição depois do 4, ou seja, no lugar do 8. E aí, para ir passando de uma linha para outra, eu vou somando um 0 de um 0 em um 0. Tá? E aí eu vou avançando. Então vamos ver como é que fica esse programa, para ver se vocês pegaram a ideia. Tá certo? Move para o AL 30. Por quê? Porque 30 é o equivalente hexadecimal do 0, né? E move para o BL C0, porque eu quero colocar esse 0 na primeira posição da memória de vídeo, né? Ou seja, ele vai para o endereço C0. E é isso exatamente que eu faço, olha, depois que eu ajustei o AL e o BL. Eu movo para o endereço indicado por BL aquilo que está em AL. Ok? Depois que eu movi esse dado para a memória de vídeo, aí olha a comparação que eu faço. Compara BL com EF. Compara BL com EF. Se o valor não for menor, então eu pulo para essa SOBLN. Traduzindo essas duas linhas, o que eu quero dizer com essas duas linhas? Eu quero dizer o seguinte: se eu acabei de colocar um caractere na última linha, seja o 3 ou seja o F, então eu tenho que subir de volta para a primeira linha. Tá? Por isso, olha, esse JNS sobe LN. Ou seja, se eu cheguei nessa condição, então eu venho para essa sobe LN. Essa sobe LN faz o quê? Sube do BL com 2F. Por que do BL? Porque é no BL que eu estou guardando os endereços. Por que 2F? Pelo motivo que eu acabei de explicar para vocês, né? Para poder subir para a primeira linha, mais uma posição à frente do caractere que eu acabei de colocar. Tá? Então, assim que eu fizer isso, JMP loop, eu volto para essa condição onde eu imprimo o caractere seguinte. Bom, isso que eu acabei de falar vale, como eu estou insistindo, se eu estiver na última linha. Se eu não estiver na última linha, olha, ele vai pular para cá, ó. ADD BL10. Ou seja, o próximo, ele vai ser o quê? O endereço do próximo caractere vai ser o quê? O endereço do caractere atual mais um 0. Ou seja, eu vou estar simplesmente, por exemplo, se eu estou no 0, eu vou pular uma linha, ele vai para o 1. Se eu estou no 1, somando um 0, ele vai para a linha do 2. Se eu estou nessa posição do 2, somando um 0, ele vai para o 3. Ok? E assim por diante. Outro ponto interessante que eu tenho que prestar atenção é o seguinte, olha, eu não vou ficar imprimindo o número indefinidamente. Eu vou imprimir do 0 até o 9. Então, olha, depois que eu imprimo o 9, se eu incrementar
o valor do 9, o valor do 9 é 3A, perdão, é 3,9. Se eu incremento o 3,9, que é o valor do 9, ele vira 3A. Ou seja, se no meu AL eu encontrar nesse instante 3A, isso significa que eu já mostrei todos os algarismos que eu gostaria de mostrar na tela. Então JZ fim e acabou o programa. Vamos ver o programa sendo executado, dessa vez passo por passo, para talvez ficar mais claro em relação a essa minha explicação. Tá? Então eu vou voltar aqui para o simulador, File, Open, aí o exercício 2. Vamos executar passo por passo. Tá? Então eu vou no Step. Eu movi 3,0 para o AL, ou seja, eu coloquei o equivalente do 0 no AL. Próximo passo, eu vou mover para BLC0. Então olha lá, eu movi para BLC0. E agora eu vou colocar o equivalente do 3,0 no lugar indicado por BL, ou seja, no endereço C0. Fazendo isso, tá aí, olha, apareceu o 0 aqui. Ok? Compara o BL com EF. Por que compara o BL com EF? Será que eu já tenho que subir para a primeira linha? Não, eu estou saindo dela agora. Então eu vou comparar o BL com EF e eu vou perceber que eu não tenho que subir linha nenhuma por enquanto. Né? Ao contrário, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar ao BL um 0. Para que eu somo um 0 ao BL? Bom, o BL é o meu contador de endereços, né? E um 0 significa pula para o endereço logo abaixo de onde eu acabei de imprimir. E é isso que ele vai fazer, olha. Pulou para esse endereço. Só que eu não posso esquecer que eu acabei de imprimir o 0 e o novo valor que eu vou imprimir tem que ser o 1. Por isso esse INC AL. Aí vai lá, incrementei o AL. Ele tinha 3,0, agora ele tem 3,1. Compara o AL com 3A. Por que comparar o AL com 3A? Para saber se eu já cheguei no último caractere ou não. Tá? Como eu estou no 1, eu não cheguei no último caractere ainda que eu tenho que imprimir. Então, olha, JZ fim, eu vou voltar, ou melhor, eu vou pular para a linha fim? Não, não vou. Eu vou vir para essa linha que está me dizendo para voltar para loop. E a hora em que eu volto para a linha loop, o que eu vou fazer é simplesmente colocar o 1 logo abaixo do 0. Tá certo? Aí, olha, compara BL com EF. JNS sobe LN. Por que a gente faz isso? Para saber se eu tenho que voltar para a primeira linha da tela do vídeo. Não é esse o caso. Então eu tenho que passar para a linha seguinte. Para passar para a linha seguinte, eu somo de novo um 0 ao BL. Tá aí, somei um 0 ao BL. Eu tenho que incrementar o AL para eu não colocar o mesmo número, né, para não acabar ficando repetido. E eu preciso comparar o AL com 3A para saber se eu já cheguei no final da minha contagem, né? Se eu cheguei, eu vou para o fim. Como eu não cheguei, eu vou voltar para a linha loop. E na linha loop está aqui, eu vou colocar o 2. Tá certo? E aí continua, olha, eu tenho que voltar para a primeira linha? Não, ainda não. Então eu incremento o BL. Incrementei o AL também. Eu cheguei já no fim? Não, não cheguei no fim. Então eu vou mostrar esse caractere agora. Tá aqui, olha, apareceu 3. Agora que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque agora eu estou na última linha, né? E se eu estou na última linha, eu vou comparar o BL com esse valor e isso vai gerar a indicação de que eu estou nessa última linha. E, portanto, eu vou ter que passar para esse sob-LN para fazer o quê? Para subtrair do BL 2F. Por que subtrair 2F do BL? Para que eu imprima um caractere agora, olha, nesse lugar onde está a seta do meu mouse. Tá certo? Agora ele já preparou o BL para imprimir aqui. Só que lógico, né, eu também tenho que incrementar o AL, senão eu vou mostrar o 3 de novo. Então eu incrementei o AL, agora no AL, olha lá, tem 3, 4. E finalmente eu volto para a linha chamada loop, onde, taram, aqui ó,
apareceu o 4. Compara o que tem no BL com EF, ou seja, eu estou na última linha de novo? Não, eu não estou na última linha de novo. Então eu vou pular para SOB-LN? Não, eu não vou pular para SOB-LN. Eu vou, olha, adicionar 10 ao BL para quê? Para eu aparecer com o próximo número na linha de baixo. Não esquecendo que eu tenho que incrementar o AL e ver se eu não cheguei no final da contagem. Tá? Então assim eu imprimi o 5, o 6 e o 7. Notem que, de novo, ao imprimir o 7, eu cheguei na última linha. E se eu agora estou na última linha, então eu tenho que voltar para a primeira linha, só que, de novo, eu não vou voltar exatamente sobre o 4, né? Eu tenho que voltar uma posição depois dele. Então, olha, eu vou subtrair de novo por BF. Vou incrementar o AL, por quê? Porque do 7 eu agora vou imprimir o outro, o 8, perdão. Volto para a linha loop, na linha loop eu imprimo o caractere e ele vai ser impresso aqui. Tá? Uma casa depois do 4, pensando na horizontal, né? Eu já tenho que subir linha de novo? Não, eu não tenho que subir linha de novo, eu vou imprimir abaixo. Então eu vou somar um 0 ao BL, vou incrementar o AL, não é? Eu vou ver se eu não cheguei no 3A. Cheguei no 3A? Não, eu estou quase lá, estou no 3,9. Então eu vou imprimir esse 3A. Aliás, esse 3,9, desculpa. Está aqui, ó. Agora sim, olha. Cheguei na última linha, eu preciso voltar? Não, eu não preciso voltar porque eu não cheguei na última linha. Tá, então tá, eu vou passar para a linha de baixo e vou incrementar o AL. Só que, opa, eu já tinha impresso o 9, cujo hexadecimal é 3,9. A hora que eu incrementei o AL, ele virou 3A. 3A. Ou seja, 3A é algo que eu não tenho mais que imprimir. Então, ele realmente agora ele vai para a linha fim. E na linha fim, acabou o programa. E aí, gente? Entendida a minha solução ou não? Dúvida, pergunta, alguma questão? Entendido, bem legal esse exercício. É o que eu falei, é para você quebrar a cabeça e imaginar como é que você pode brincar de pular para um lado ou para o outro com a memória de vídeo. Hoje ainda vocês vão fazer algo nesse sentido. Então imaginem que esse exercício é esse e o anterior, tá? Os dois exercícios, esse 1 e o 2, eles vão servir de base para um exercício que a gente vai fazer hoje. Então é importante ter ele mais ou menos não, né? Ter ele bem entendido. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? A dúvida minha que ficou, que eu pensei agora há pouco, seria que se esse editor de vídeo, no caso, ele não fosse quadrado. Como assim, Antônio? Retangular, por exemplo. Ele é retangular. Ele é retangular. Ele tem 16 colunas por 4 linhas. Isso que eu pensei. Se ele não fosse retangular, se teria uma forma de colocar. Antônio, aí depende de como ele foi construído, poxa. Ele é retangular simplesmente pelo fato de que quem criou esse simulador aproveitou aquela sequência linear de 16 bytes na horizontal, não é? Para você ir desde o 00 até o 0F, não é? E aproveitando as 4 linhas que sobrou dos 256 bytes que você tem no simulador. Só isso. Se o cara que fez o simulador quisesse, vamos dizer, construir o vídeo pensando em esse é 16 por 4, né? Pensando sei lá, 8 por 8, sei lá, tô inventando, né? 8 por 8, tranquilo, não teria problema nenhum, tá? Não teria restrição nenhuma. O funcionamento ia continuar sendo o mesmo, tá certo? Terminou uma linha, na linha seguinte começa logo após o último endereço da linha anterior e aí vai embora, tá? Independente dele ser quadrado, retangular. Ah, sim. O que mais, gente? Tranquilo? Então eu vou interromper a gravação e a gente começa a falar do outro tema.